Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Albino, do canal Erudição Crônica, e hoje eu queria falar a respeito do progressismo. O progressismo é uma palavra que anda muito na mídia ultimamente, e muita gente não entende o que significa. Na verdade, eu não estou falando do progressismo porque as pessoas não entendem o que significa, eu só estou falando porque eu quero falar a respeito dele. Mas enfim, bem, o que é o progressismo? Progressismo é uma palavra que se refere a um conjunto de correntes filosóficas que visam sempre o progresso. E o que poderíamos entender como progresso? O progresso ele seria o progresso científico, o avanço científico, seja ele, não sei, na medicina, na tecnologia, o progresso, o avanço social e o avanço econômico. Ultimamente, nós vemos por aí várias pessoas que se declaram progressistas. Nós vemos, por exemplo, na mídia nacional e internacional, né, alguns programas onde as pessoas, os artistas, ou até mesmo fora da televisão, mas são pessoas da mídia, né, alguns artistas da internet, seja no YouTube ou, não sei, uma rede social como Twitter, Facebook, enfim, defendendo pautas progressistas. Nós vemos muitos progressistas, né, em todo o mundo. E normalmente os progressistas eles estão associados à esquerda, a partidos de esquerda, a grupos de esquerda. Tá? E o que seria esquerda? Bem, a esquerda, ela é, dentro do espectro político, ela é composta por diversos grupos, diversos movimentos, diversas correntes filosóficas que compartilham uma ideia em comum, que é a ideia da igualdade. Eles lutam pela igualdade, sempre na defesa da igualdade. E dentro da esquerda, né, nós temos, por exemplo, o anticapitalismo. Né? Você tem até pessoas que não se consideram de esquerda se dizem anticapitalistas. Né? Existem muitas pessoas que dizem que não são de esquerda e que são anticapitalistas. Mas normalmente os anticapitalistas estão na esquerda. Você tem, por exemplo, dentro dos anticapitalistas, você tem os comunistas. Muitos comunistas se dizem anticapitalistas. Claro, né? Porque o comunismo ele é anticapitalista. Tem vários socialistas que são anticapitalistas e é bom não confundir comunismo com socialismo. É um pouco diferente. Você tem anarquistas e existem pessoas que não são socialistas, não são anarquistas e são anticapitalistas, se declaram anticapitalistas. São contra o sistema capitalista e são a favor de um outro sistema, um sistema alternativo. Não sei. Né? Tem também o anti-imperialismo. Eu cheguei a falar do anti-imperialismo aqui no canal. Eu lancei dois vídeos. Um vídeo eu falei sobre a China, a dominação chinesa no Brasil, e o outro era a respeito do 11 de setembro. Né? Se eu não me engano, no vídeo do 11 de setembro eu falo muito mais do imperialismo do que no vídeo da dominação chinesa. Mas em ambos eu falo. Os anti-imperialistas eles vão lutar sempre contra a dominação de um povo, de um grupo étnico, quer ter sua independência, ou então era dono de um território e depois perdeu aquele território, como por exemplo o que acontece com a Palestina. E essa é a questão da esquerda, essa é a luta real da esquerda, ela é contra a dominação. Tá? A esquerda mesmo, ela se opõe a esses grupos de poderosos. É por isso que a esquerda tem uma enorme briga, não só por conta da questão do capitalismo, né, com os banqueiros, mas por conta da questão da dominação. Na verdade, você vê que um grupo de países domina os outros países através de algumas empresas. Isso aconteceu lá no período do início do neocolonialismo, e hoje em dia as empresas se tornaram mais poderosas do que os países de onde elas vieram. Né? Então, assim, eles naturalmente vão se opor a esse tipo de coisa. Mas, meus amigos, o que tem acontecido hoje em dia? O progressismo ele tomou conta da esquerda. Tá? Você raramente vai ver jovens que se dizem de esquerda falando a respeito de imperialismo. Normalmente eles vão estar falando sobre, discutindo algumas pautas progressistas. Eles vão estar falando sobre, por exemplo, a homossexualidade, eles vão estar falando sobre feminismo, tá?
É claro que dentro do progressismo, hoje em dia é muito falado sobre medicina, a respeito de medicina, da ciência e tal, e religião, né? Boa parte das vezes, na maior parte das vezes, existe um certo repúdio à religião. Também a questão de movimentos antirracistas, só que você mais vê feminismo e causa LGBT, tá? E como eu falei, a esquerda toda, né, ela está tomada por pessoas progressistas, que falam mais de progressismo do que ah, da luta anti-imperialista e anticapitalista. E o que acontece? Você percebe hoje em dia que essas pautas progressistas elas estão sendo exploradas pelos capitalistas. Elas são exploradas por exemplo, bancos. Você vê anúncios comerciais de bancos, de algumas empresas internacionais, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quando a gente fala do mundo inteiro, normalmente a galera tende a distanciar a realidade da realidade brasileira. Mas você vê muito no Brasil isso acontecer. Né? O quê? A exploração da imagem, né, de pessoas homossexuais, de mulheres retratadas como fortes, que vão à luta e tal. Você vê bastante isso acontecer, tá? Bastante. Então você está tendo uma união da esquerda com os dominadores do mundo, né? Que são aqueles que a esquerda jurou ser contra até a morte. Né? Então você vê que a esquerda ela perdeu a sua identidade, ela perdeu aquilo que ela tinha, sabe? Ela não tem mais aquela coisa da luta contra o capitalismo, contra a opressão de uma nação e contra grupos de famílias que dominam povos. Não, ela se resumiu, hoje ela se resume a isso. Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque, como eu falei, como a esquerda está unida com esses grupos financeiros, né, o que vai acontecer? Você, dentro de alguns anos, você talvez não veja mais a esquerda de fato, você não veja mais a luta. Talvez não haja a luta contra o sistema no futuro, entende? Além de toda essa questão do capitalismo, né, de você ver a esquerda envolvida com banqueiros e com algumas empresas dando lucro para esses caras, além de você ver esse problema, tem outro problema dentro do progressismo hoje em dia. E que problema seria esse? Seria a desmoralização de algumas causas, tá? De algumas lutas. Vamos começar falando primeiro do LGBT, por exemplo. Desde muitos anos nós sabemos que na nossa sociedade os homossexuais eles são tratados de uma maneira diferente das outras pessoas. É aquilo, eles são diferentes, né? Muita gente diz por aí que não tem tantos homossexuais ou não tinha no passado porque as pessoas tinham medo de se assumir. Não, não é bem assim, né? É claro que existiam, mas sempre foi um número pequeno, tá? Não só na nossa sociedade atual, mas em outras sociedades. Temos que entender que o mundo ele é enorme, existiam diversas civilizações ao redor do mundo, e em todas elas você ia ter o padrão, que é um homem e uma mulher casados. E você ia existir, claro, a exceção, que era um homossexual, um homem que sentia atração por outro homem, uma mulher por outra mulher, mas isso nunca foi a regra, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui. Você vê que essas pessoas, elas se juntaram, eles se juntaram, formaram um grupo, e eles queriam ter voz política, né? Porque o que eles queriam? Eles queriam ser aceitos na sociedade moderna, eles queriam ser tratados como pessoas comuns, eles queriam ter as mesmas oportunidades de emprego, eles queriam não ser mortos na rua, sabe? Porque isso acontecia bastante. Não vou dizer que isso acontece hoje em dia com tanta frequência, mas talvez em alguns países mais conservadores isso aconteça. Na verdade acontece em alguns países, sim, né? E nas regiões mais afastadas dos grandes centros, aqui mesmo no nosso país.
Bem, eles queriam ser tratados como pessoas comuns, embora eles tivessem comportamentos diferentes. O que você vê hoje em dia? Hoje em dia, você vê pessoas jovens que se consideram LGBT e que ridicularizam a causa. Como assim? Elas falam utilizando o famoso gênero neutro, que nada mais é do que a degradação da língua portuguesa, tá? Existe gênero neutro em outros idiomas, só que não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é adaptado para uma pessoa que não se sente homem nem mulher. Essa questão mesmo da pessoa se sentir alguma coisa ou outra, o cara fala que um dia é uma coisa, outro dia é outra, isso é muito estranho, entende? Isso é muito esquisito. E as pessoas, elas veem isso como esquisito. Não adianta você dizer que as pessoas são preconceituosas. As pessoas, elas veem assim, tá? E isso acaba ridicularizando toda a luta dos LGBTs. As pessoas que lutaram no passado, as pessoas que morreram no passado, entende? Então você tem essa questão toda. Além disso, tem também o feminismo, né? O feminismo começou... Por quê? Por que o feminismo começou? Porque era necessário, né, que as mulheres também trabalhassem. Na verdade, não era necessário. Dava mais lucro para as pessoas que eram donas das fábricas, que a outra metade da população também trabalhasse, gerasse lucro para eles. Né? Assim, eles queriam escravizar o máximo de número de pessoas possível. E foi isso que aconteceu. Foi aí que começou tudo. Tá? E o que acontece? O feminismo é um pouco complicado porque envolve algumas questões étnicas. Não tem como você colocar uma mulher branca e uma mulher negra no mesmo patamar, falar que elas são mulheres e que elas são vítimas do machismo, da sociedade. É muito complicado. Isso é muito complicado. E hoje em dia, muitas leis feministas têm sido aprovadas, tá? E algumas leis que não fazem muito sentido. Por exemplo, questão de feminicídio. Você vai matar uma mulher simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. Bem, isso não faz sentido. Talvez isso faça sentido na cabeça de um assassino em série. Porque essas pessoas, elas têm problemas e aí elas vão matar. Porque a pessoa fez aniversário no dia tal, então vão matar pessoas que fazem aniversário no dia tal. Entendeu? Essa é a lógica desses caras. Talvez na cabeça deles faça sentido, né? Mas é bem estranho você falar disso, porque assim, no Brasil, a maior parte dos homicídios, eles vitimam homens. 98% dos homicídios no Brasil, por ano, vitimam homens. Então não faz sentido ter leis especiais para você defender uma parte que nem sofre tanto assim a questão da violência. Quando eu falo violência, você pode dizer, tem a violência doméstica. Bem, a maior parte das pessoas que são assassinadas em ambiente doméstico também são homens, tá? Então, assim, é muito complicado, é muita coisa. Eu poderia fazer um vídeo falando a respeito do feminismo. Na verdade, daria um vídeo bem grande, porque eu iria sim abordar a questão étnica, tá? Mulheres negras, mulheres brancas, indígenas não são a mesma coisa na sociedade, tá? Porque as mulheres brancas, elas querem trabalhar não porque elas querem ser vistas iguais aos homens, não. Porque elas querem ser os homens, é isso que nós percebemos. Já as mulheres negras, ao longo da história do nosso país, elas tiveram que ter aquela postura masculina. Né? O trabalho braçal, o trabalho em si, você sair de casa e trabalhar, enfim, é uma coisa masculina, sempre foi, não na sociedade ocidental europeia, mas em várias outras ao redor do mundo. Na verdade, alguns antropólogos falam que até mesmo em sociedades matriarcais você tinha o homem nessa função. Né? Eu já ouvi alguns antropólogos falando que inicialmente, eles eram até feministas, que inicialmente a nossa sociedade era uma sociedade, as nossas sociedades, né, sociedades humanas ao redor do mundo, eram sociedades matriarcais e que depois se tornaram patriarcais porque os homens tomaram o controle à força. Tá? Então, assim, para os homens terem tomado o controle da situação à força é porque eles tinham um certo, vamos dizer, status dentro da área, não sei, militar, ou então eles eram caçadores.
Enfim, eles sempre ocuparam os mesmos cargos. A diferença é que depois eles passaram a ser os líderes dos grupos étnicos, tá? Dos grupos que, enfim, ao redor do mundo. Então, assim, sempre houve a divisão de trabalho como nós conhecemos. E o feminismo, a questão principal dele, desde o seu surgimento, é a questão do trabalho, sabe? Das mulheres terem os mesmos direitos trabalhistas que os homens. Até hoje tem essa questão de salário, que a mulher ela ganha menos que o homem, né? E tem a luta para fazer com que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens. Então, assim, sempre foi por isso. Sempre foi por isso. E a mulher, ela sempre é protegida, entende? Por isso que crimes, por exemplo, de estupro, eles são considerados piores crimes, né? Quando um cara é preso por ter estuprado alguém, ele é violentado na cadeia, sabe? A mulher, ela sempre vai ser protegida. E a mulher branca, ela é o ser mais valioso da sociedade que nós vivemos, dessa sociedade multiétnica que nós vivemos, que é uma sociedade eurocêntrica, tá? E a mulher negra, enquanto isso, ela teve que trabalhar, ela foi obrigada a tomar essa postura mais masculina. Então, a relação de mulher entre as mulheres é diferente, né? As mulheres indígenas também, eu falo de mulher negra e branca porque, assim, você tem mais essa questão de negros e brancos nas grandes cidades. Os indígenas, eles foram dizimados, né? Na costa brasileira, eles sobraram mais na região norte e centro-oeste, né? Centro-oeste também tem uma parte da região centro-oeste que também pertence à Amazônia, à floresta amazônica. E você tem alguns índios ali, se eu não me engano, o povo do Xingu se localiza no Mato Grosso, acho que é Mato Grosso. Eu não me lembro muito bem. Enfim, isso não importa aqui. Então, esse feminismo moderno, você vê que as mulheres deixam de lutar por questões essenciais e passam a lutar por coisas que são absurdas, coisas que não fazem sentido, entende? Então, assim, o progressismo dentro da esquerda, ele se tornou uma espécie de câncer. Ele é um enorme problema, sabe? É muito difícil você ver hoje em dia uma pessoa que é da esquerda, vamos dizer, esquerda raiz. Eu não tenho uma melhor palavra para utilizar no momento. É realmente muito complicado. É realmente muito complicado. Bem, eu não tenho mais o que falar a respeito. Eu acredito que eu tenha falado tudo o que eu poderia ter falado a respeito do progressismo. Não, tudo não, né? Tanto que eu falei que eu poderia fazer outro vídeo a respeito de algumas outras coisas. Mas assim, essa é a mensagem que eu queria trazer, né? Que o progressismo ele se tornou um problema, não só para a esquerda, mas também para a direita, para toda a sociedade no geral. E você vai ter a degradação da língua, você vai ter a degradação da imagem da família, você vai ter degradação da imagem da religião, enfim, é uma degeneração total, né? Mas é isso, galera, essa é a mensagem que eu queria trazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.